Vini, as pessoas te acham chato? Pra caramba. Mas você é legal, cara. Você é engraçado. Foda-se. Nesse vídeo, você vai descobrir como nunca mais ser chato com as pessoas. Fala aí, tudo bem? Aqui é o João Vitor Pinheiro, especialista em comunicação da Superboss. E no vídeo de hoje eu vou voltar a um clássico do canal e falar com você sobre como você faz para não ser chato na sua comunicação, ou melhor ainda, para você ser mais interessante na sua comunicação, com 3 dicas muito simples e fáceis de aplicar, que você vai poder executar em cima delas hoje mesmo. A primeira dica é você falar quando você tem alguma coisa a dizer. Muita gente fica chata na comunicação delas porque não consegue enxergar, ler o ambiente, prestar atenção no que está acontecendo, não consegue enxergar como que estão as outras pessoas, sabe? E fala antes de ser o momento dela começar a falar. Né? Ou então não para de falar e não dá um fim ao fluxo das palavras para dar um espaço para que outras pessoas falem, ou então fala de um assunto, ou então fala de alguma coisa, ou então fala numa energia que acaba sugando toda a energia da sala, porque essas pessoas estão, peraí, por que a pessoa está falando disso? Isso já era muito fácil de perceber no meu dia a dia quando eu ajudava homens a se relacionar melhor, a perder a timidez. E nesse mundo, né, agora afetado drasticamente pelo Covid, as pessoas estão tendo cada vez mais reuniões pelo Zoom, né, inclusive a minha mentoria aí, a gente está fazendo toda ela pelo Zoom, e aí dá muito para perceber. Nessas reuniões a gente percebe bastante, né? Fica muito óbvio, fica muito claro, porque enquanto tem uma pessoa ali falando, lá no meio da reunião, você não pode entrar numa conversa paralela com uma outra pessoa que é mais interessante para você, enquanto a outra está falando. Você tem uma reunião com 6 pessoas ali, tem alguém falando alguma coisa que não é interessante para o resto do grupo, tá todo mundo preso naquela situação ali. Então, é muito importante que você aprenda, que nem um DJ, observar o cenário, ler a sala, ler o ambiente, seja uma sala mesmo física, um lugar onde você está conversando com as outras pessoas, ou seja, a sala de reuniões do Zoom. Inclusive, Zoom, me patrocina, né, cara? Foram mais de 100 reuniões agora só esse ano. E uma segunda dica, super importante para você. Agora que você já entendeu como prestar atenção no ambiente, saber quando que é a hora de começar a falar, quando que é a hora de você, de repente, manter e ficar um pouco calado. Cara, essa segunda dica talvez seja meio difícil de colocar assim, talvez seja meio difícil de engolir, mas talvez o jeito como você fala esteja sendo monótono. Sabe aquela pessoa monótona? Sabe o que significa monótono? Eu adoro a etimologia da palavra monótono porque a palavra monótono significa basicamente monotom. Ou seja, quando você fala desse jeito, sem nenhuma energia, nenhuma expressão, parece que você está lendo um script e com nenhuma vontade de ler esse script, inclusive. E só esse nenhuma vontade que eu fiz agora já deixou um pouquinho melhor o que eu estava falando. Por que quando eu estou gravando esses vídeos para vocês, eu gravo com bastante energia? Por que eu coloco pressão no que eu estou falando? Por que eu trago essa, entre aspas, teatralidade, como eu gostava de falar antigamente, no que eu falo? Eu trago verdade no conteúdo, mas teatro na forma, porque essa é uma forma de manter a sua atenção e essa é uma forma de mostrar para você, quando eu estou dando uma explicação, que é um fluxo linear de palavras, eu estou pegando um conceito tridimensional, estou pegando um conceito multidimensional, né? E eu estou pegando e trazendo para uma linha, para um fluxo linear de palavras. Então, se ainda por cima eu falo monotom, vai ser monótono e vai ser chato para você.
Assim, quando eu pego, coloco e mudo e brinco e falo mais forte, faço careta e coloco uma impostação diferente na voz, faço uma voz diferente, ou quando eu trabalho o meu tom de voz, a minha potência de voz, ou a velocidade de discurso, indo mais rápido quando eu preciso colocar muita informação, ou mais devagar quando eu preciso dar uma ênfase. Eu mostro para você exatamente quais são os pontos mais interessantes da história, quais são as quebras de padrão, onde que está de repente o humor, onde que está o suspense, onde que está a parte que precisa ter uma conexão mais emocional, mais forte. Em qual momento eu preciso te fazer pensar, refletir, em qual momento que eu estou trazendo a minha maior sacada para você. Toda vez que eu estou fazendo isso, eu acabo mostrando, não verbalmente, um complemento muito mais poderoso às vezes do que as próprias palavras que eu falo. E a terceira dica é você se interessar mais pelas outras pessoas. Você vai conseguir ser muito mais interessante, muito menos chato ou chata, se você tem um interesse real pelo outro ser humano com que você está conversando. Seja num ambiente mais de paquera, um ambiente mais social, de conversar com outra pessoa que você está interessado, que você está interessada, seja se estiver, de repente, num ambiente profissional, ou mesmo num ambiente de amigos, ou mesmo na sua família. Muitas vezes, só de você dar uma atenção real por outra pessoa, demonstrar um interesse verdadeiro em entender e aprender com aquela pessoa e entrar no mundo dela e trazer o seu sabor para aquela história, trazer a tua versão, trazer o que você aprendeu quando você passou pela mesma coisa que ela passou, trazer um pouquinho de curiosidade. Você vai muitas vezes, às vezes você sem falar nada, literalmente sem falar nada, falando muito pouco, só perguntando, você vai conseguir ser muito mais interessante, ser muito menos chato do que uma pessoa que fala e fala e fala e fala e fala. Porque, vamos ser sinceros aqui, raramente, tá? Exceto quando a gente quer realmente aprender alguma coisa de uma pessoa que está muito mais avançado, está muito lá na frente, chegou exatamente onde a gente quer chegar, e daí a gente quer aprender com aquela pessoa. Exceto nesses casos, a gente nunca gosta de uma pessoa meio palestrinha. Sabe aquela pessoa palestrinha? Quando abre a boca, já sabe, começou a aula. Começou aqui o mini curso. Eu falo 10 minutos sem parar, extemporaneamente, sem precisar de um script, porque eu estou passando um conteúdo aqui para vocês. E porque as regras do YouTube, os overlords dos algoritmos do YouTube, meio que praticamente me obrigam a fazer vídeos com mais de 10 minutos. Mas, quando eu estou conversando com as pessoas no meu dia a dia, eu tomo cuidado extremo para ouvir primeiro e falar depois, ou para ouvir mais e falar menos, perguntar mais e falar menos, dar atenção para as pessoas, porque eu preciso te dar um spoiler super importante sobre a realidade do planeta Terra. Do mesmo jeito que você gosta de falar de você e ouvir sobre você, as outras pessoas gostam de falar delas mesmas e ouvir sobre elas mesmas. Então, quando você dá o espaço para que a outra pessoa conte a história dela, e daí você, caramba, que maneiro, putz, eu nunca fiz esse salto de asa delta, cara, eu tenho o maior medo, quando eu pulei de bungee jump foi uma parada, mas, como é que foi? Me conta mais, me explica melhor como é que você sentiu, o que você sentiu, como é que foi isso? Tá aí, depois você ficou com vontade de fazer mais? Mostra interesse real pela pessoa, porque isso é uma coisa da época que eu trabalhava exclusivamente com relacionamento, que eu aprendi com um gringo que ele falava uma vez. É muito melhor você ser interessado do que você ser interessante. E sabe por quê no final? Porque os interessados e as interessadas são os interessantes para as pessoas. É uma matemática bem simples, na verdade. Eu explico isso
bem mais a fundo, inclusive, dentro do Segredos da Influência, que é um módulo do Full Game, o meu curso mais completo de desenvolvimento pessoal, qualidade de vida, autoestima, que trabalha desde a tua comunicação consigo mesmo, até a tua comunicação com as outras pessoas a curto prazo, a tua influência a curto prazo, até teu relacionamento com as outras pessoas a longo prazo e com o mundo no teu propósito, beleza? Eu vou deixar uma aula completa sobre todos esses diferentes tipos de comunicação com você, no curto prazo com as pessoas, no longo prazo com quem você ama e através do seu propósito com o mundo, num link que vai estar aqui embaixo na descrição. E eu tô com planos de lançar só os Segredos da Influência muito em breve aqui no canal. Daí, se você quiser saber mais sobre isso, se inscreve aqui no canal. Clica no sininho também para não perder os próximos vídeos. Também me segue no Instagram, @sbjoãovitor. Ouve meu podcast no Anchor ou no Spotify. E também participa do Telegrupo, um grupo no Telegram exclusivo de pessoas dedicadas ao desenvolvimento pessoal, beleza? Eu sou João Vitor Pinheiro, especialista em comunicação da Superboss. E eu te vejo na próxima. Muito obrigado e até mais.